4 semanas, que mais tem 21%. 8 semanas, 14,24%. Depois tem 16 semanas, assim por diante. Então, os brasileiros, né, que estavam, né, sem emprego, naturalmente, se foi aprovado, foi divulgado ontem, mas se nós formos vermos março, né, muito mais já desempregados. Porque nós estamos fechando o ano fiscal no Japão em abril, começa o novo ano fiscal e realmente vai ser, né, esse mês de março é bastante difícil para os brasileiros. Se está empregado, que tipo de contrato? A maioria, 65,44%, é pelas empreiteiras, que trabalha diretamente, 20%, 17 pontos. E outra, essa é sem resposta, né? Está para ser despejado da residência. Se a maioria disse não, 87,05%. Sim, em janeiro, que já estão despejados, 2,34%. Em fevereiro também já foi despejado, né? 2,27%. Em março, 2,70%. Fui despejado, moro a favor, 4,26%. Fui despejado, não tem residência, 0,58%. Realmente, nós estamos vivendo assim, uma situação bastante difícil, com essas pessoas que não podem retornar ao Brasil, como disse no início, que está sem dinheiro, né, e não tem como voltar ao Brasil. Então, janeiro, fevereiro e março, que nós estamos vivendo, são essas pessoas já estão numa situação difícil. Agora, nível de conversação em japonês, quase nada, 20,41%, né? Conversam no mínimo 52,98%, que é mais da metade, né, fala o mínimo. Muitas vezes é conversa de fábrica, né, mais coisas técnicas. Nível médio, 20%. Conversa flutuantemente, 5,99%. Nível de leitura e escrita, não lê, 37,79%, que lê katakana e hiragana, 53,26%. Depois tem um nível de kanji, né? 500, 1.000, são um número bastante reduzido de brasileiros que não fala e não lê o japonês. Está escrito no Shakai Hoken, é seguro-saúde, né? O sim tem 24%, não, 75,05%. É uma situação bastante grave no Japão, é a questão da seguro-saúde. Caso não tenha Shakai Hoken, paga seguro-desemprego? Sim, 51%, não, 47%. Possui carro próprio. Mais da metade brasileiro tem seu carro, né? 61,9% e 38,91% não tem carro. Pretende retornar ao Brasil? 26% dizem que não, né? Em janeiro, então já tem voltado, né? Em fevereiro, em março, 8,94%, então neste mês, e não sei. De lá que não sabe, são 58%. Então, aí que está a situação que já falei, que atinge as crianças brasileiras. Os pais falam que vai voltar, mas não sabe. Então, a criança perde o estímulo para estudar. Está naquela insegurança de não saber quando voltar ao Brasil. E se pretende voltar, tem reserva de passagem? 60% disse que sim. 32%
disse que não. Tem, mas não sabe se vai voltar, né? Quer voltar ao Brasil, mas não pode. 40%, né? 20,28%. E não, 56,55%. E depois faz essa pergunta: qual o principal motivo para não retornar? Não tenho dinheiro. 69,11%. Filhos estão na escola japonesa, 3,4%. Não teria trabalho no Brasil, 13%. Não tenho que pagar dívida no Japão, não tenho parente no Brasil. Então, são essas perguntas nessa pesquisa. Então, você vê. Se fosse implantado curso de japonês com frequência diária, você participaria? 78,62%. Eu não sei, 19%. Então, essa é a situação dos brasileiros. Agora, a procura, nossas associações, voluntariados que dão aula em japonês, tem muita procura, tem aumentado bastante. Agora, lá na igreja, lá em Hamamatsu, já são 20 adultos. Nós, lá na Igreja Católica, estamos dando aula de japonês para os adultos que estão desempregados, porque eles estão vendo a necessidade agora de estudar um pouquinho de japonês, porque até agora era só, né, trabalho braçal. Se fosse implantado, tem filho em idade escolar? Não, 66,82%. Estão na escola japonesa, 19,62%. Está na escola brasileira, 9,48%. Sim, mas não está estudando, 3,32%. Tem essas crianças, talvez tenha essa chinoda, né, Carlos? A situação das crianças. Se o seu filho está em idade escolar, não vai à escola, qual é o principal motivo? Dinheiro. Porque a escola brasileira é 40 até 50 mil ienes, enquanto que a escola pública japonesa, 10 mil ienes, mais ou menos, né? Então, você vê a diferença. Os pais que perderam o emprego não têm condições de, né, colocar os seus, continuar os filhos na escola brasileira. E hoje nós, também em Hamamatsu, estamos já com 50 crianças na igreja, né, dando aula, dando a continuidade à escolar, dando aula de japonês, também atividade, né, recreativa, esporte, dança, capoeira. Então, são essas crianças, e também alimentos, porque as crianças dos pais desempregados, cabeça estressada. E criança não tem culpa, a criança está pulando, gritando, pode até violência doméstica, né? Um pai estressado. Então, nós, né, fizemos esse trabalho, estamos com 50 crianças, é que não tem mais lugar, porque não é escola, é uma paróquia, só tem 5 salas, então não temos condições, tanto que agora, no dia 2 de março, o ministro da Educação do Japão esteve lá para ver o trabalho nosso, porque é um trabalho que está relacionado também com a faculdade de de Hamamatsu, né, o intercâmbio, então apoio também da universidade lá de Hamamatsu, que nós estamos dando este apoio a essas crianças brasileiras que não estão mais na escola. Pergunta número 20, é isso aí. Sempre trabalhou por empreiteira? 83,34%. E 15,69% não. E o visto, né, de 1 ano, 3%, 3 anos, 51,53%, visto permanente, 43,20%. Então, tem aumentado muito os brasileiros com visto permanente no Japão. Estão perguntando se tem amigo japonês. 60% diz que tem. E 38,91% fala que não tem. Que vive praticamente uma espécie de um gueto, né? Sobretudo em Hamamatsu,
porque os brasileiros têm tudo, eles, né, de fábrica, vai para o seu barzinho, vai para o restaurante, e Dante, que está um apartamento cheio de brasileiros, praticamente acaba só vivendo entre eles e não faz amizade com os japoneses. Agora, nós fizemos essa análise, né? Aqui, situação escolar da criança, retornadas, que já retornaram. Estava na escola brasileira, 52. Que estava na escola japonesa, 36. Não estava mais na escola, 17%. Esses que já estão no Brasil. Nível de japonês e de situação de emprego. É toda situação de comparação. Então, nós vamos ver aqui, em azul lá, que são os que estão empregados, o que está em vermelho, eles estão desempregados, que não vale quase nada, é a maioria que estão desempregados. Conversa mínimo também, a maioria estão desempregados. A conversação nível médio, não, os que falam, não estão desempregados. Que fala fluente também, a maioria, né, também estão desempregados. A respeito da escrita, da leitura, que não lê, 41%, que lê katakana e hiragana, 52%. Então, nós vamos ver o gráfico ali. Os que não lê, a maioria, né, estão desempregados, que lê katakana e hiragana, lê, mas é a maioria que estão desempregados. Situação de emprego por tipo de moradia. Era no apartamento da empreiteira, está no apartamento da prefeitura, alugado por própria conta, imóvel próprio. Então, o que está em verde, imóvel próprio, imóvel impróprio, não estão desempregados. Veja lá o nível verde. Com a situação de educação das crianças por tipo de moradia. Aqui nós podemos ver, né, aqueles que estão, né, também no apartamento da empreiteira, então, para fazer essa comparação de que tipo de crianças, né, que estavam nas escolas, em que lugar que eles moravam. A situação de retorno para o tipo de moradia. Volta para o Brasil. Situação de emprego, se estiver amigo japonês, né? Então, para mostrar essa comparação, aquela pesquisa, se tinha amigo japonês, se não tinha, está empregado, aviso prévio, está desempregado e sem resposta. Então, é empregado. E aqui a situação de empregado, né, para quem tem veículos. Que estão empregados, né? Continua empregado, tem veículos. Aqui embaixo, todos desempregados, né? Não tem veículos. Nível de japonês que tem veículo, conversação, né? Ao menos sabe falar. Quase nada, estão desempregados. Né? Conversa mínimo, mesmo que fala, não está mais desempregado. Conversa nível médio e fluente também estão desempregados. Então, nível de japonês, para quem tem veículo, né, já foi da leitura, escrita. Então, mostra que não lê. Ali no gráfico, né, laranja. Mesmo que lendo hiragana, katakana, estão desempregados ali. Condições de emprego, homem e mulher. Continua empregado, a maioria são homens. Estou, né, de aviso prévio, também homens. Estou desempregado, né, as mulheres. Então, mas essa é uma pesquisa feita lá em Hamamatsu, a situação que nós estamos vivendo no Japão realmente é uma situação bastante preocupante. Então,
60% já estão desempregados. Como disse, 50 crianças que nós estamos atendendo lá na paróquia lá de Hamamatsu, dando um pouquinho de ocupação para essas crianças e também para adultos, aula de japonês. E outra situação que, quando eu tinha saído do Japão, nós tínhamos já distribuído